Da crise que tomou conta da maior economia do mundo. Ele não é economista, é um engraxate e trabalha no principal cenário dessa crise, os arredores da Bolsa de Nova York. Em meio à agitação de Nova York, encontramos um brasileiro de bem com a vida. Carioca, 29 anos, Murilo dos Santos veio para os Estados Unidos com a família ainda adolescente. Se chegasse quando eu cheguei aqui, em 92, no frio, acho que todo mundo ia virar pinguim como virei. Murilo logo se estabeleceu no centro financeiro da América. Veio trabalhar em Wall Street e conseguiu ganhar a confiança dos desconfiados empresários e investidores que circulam por aqui. Eu contava da história, como é que eu cheguei aqui nesse país, e o que eu vivia lá em Queens, e da forma que eu vivia. Você tá me entendendo? Acho que eu me abria muito com eles e contava muito da minha vida. Hoje ele acompanha a crise do mercado financeiro bem de perto. Mas Murilo não é economista, é engraxate. E foi engraxando os sapatos de figurões que ele descobriu um mundo muito diferente. Porque eles vivem num mundo muito ocupado e eles não têm muitas pessoas para se abrir, entendeu? Então foi assim que começou eles se abrirem comigo. Olha, mas pra gente descobrir, afinal, qual é o segredo do Murilo, como que ele ouviu tantas histórias e tirou tantas histórias dos clientes, a gente veio pra cá, pro ambiente de trabalho dele. Tem um senhor, um dos chefes, que ele deve ter 17 Ferraris na casa dele. 17, um ano da vida dele, ele tirou pra ir na Itália pra aprender a dirigir Ferraris. Sério, ele mora numa casa, assim, magnífica no estado de Connecticut, eu já vi fotos. Então você vê aquilo dali e você fala, pô, será que esse cara sempre foi rico? Não tanto, mas não como ele esperava ser agora, entendeu? Então... A gente tá conversando aqui e você tá engraxando meu sapato aí, e aí você faz tudo ao mesmo tempo. Esse foi o segredo pra você tirar tantas histórias? Assim que eu fazia, eu praticava assim, fazia assim, ó. Aí eu falava assim pros caras, pô, você sabe, eu vou engraxar esse sapato hoje à noite, mas eu queria ir no bar beber. Mas aí... Hoje em dia, hoje não fiz dinheiro, será que você podia dar uma gorjeta melhor? Mas só hoje. Aí o cara chegava lá e me dava 10, 20 dólares. De conversa em conversa, Murilo reuniu material para um livro, Confissões de um Engraxate em Wall Street. Lançado no Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e Rússia, virou um best-seller. O autor, Doug Stumpf, conta que se inspirou nas histórias que Murilo contava enquanto engraxava os sapatos dele para escrever um romance. E assim o jovem carioca virou celebridade. Ganho muito ticket para ir pra... Murilo encontra um cliente na rua. Pergunta se ele é um bom engraxate. O homem responde que sim. Diz que o livro é bom, mas não acredita que as histórias são mesmo de Murilo. Depois de tanto tempo convivendo com investidores, eu pergunto se ele aprendeu alguma coisa de economia. Eu entendo pouquíssimo. Mas ele arrisca um palpite para explicar a crise. Os seres humanos, eles estão se autodestruindo sem saber, porque eles querem mais e mais e mais. E será que Murilo voltaria ao Brasil? Se o Flamengo for pra uma final, eu desço amanhã mesmo, entendeu? Mas se não for, cara, eu vou ficando por aqui. Esse carioca bom de papo ganhou dinheiro com o livro. Não revela quanto. O suficiente para comprar este carro conversível. Mesmo assim, pelo menos até o fim do ano, Murilo pretende continuar engraxando sapatos em Nova York. Antes de terminar, uma última pergunta. Você ficou rico já? Não, sou pobre. se eu fosse rico, eu não estaria engraxando seu sapato, né? Vamos agora a mais informações sobre as eleições municipais em todo o Brasil, ao vivo com a Adriana Araújo. Adriana, Janine, vamos começar lá pela sua região. Que tomou conta da maior economia do mundo. Ele não é economista, é um engraxate e trabalha no principal cenário dessa crise, os arredores da Bolsa de Nova York.
Em meio à agitação de Nova York, encontramos um brasileiro de bem com a vida. Carioca, 29 anos, Murilo dos Santos veio para os Estados Unidos com a família ainda adolescente. Se chegassem quando eu cheguei aqui, em 92, no frio, acho que todo mundo ia virar pinguim como virei. Murilo logo se estabeleceu no centro financeiro da América. Veio trabalhar em Wall Street e conseguiu ganhar a confiança dos desconfiados empresários e investidores que circulam por aqui. Eu contava da história de como é que eu cheguei aqui nesse país, e o que eu vivia lá em Queens, e da forma que eu vivia. Você tá me entendendo? Acho que eu me abria muito com eles e contava muito da minha vida. Hoje ele acompanha a crise do mercado financeiro bem de perto. Mas Murilo não é economista, é engraxate. E foi engraxando os sapatos de figurões que ele descobriu um mundo muito diferente. Porque eles vivem num mundo muito ocupado e eles não têm muitas pessoas para se abrir, entendeu? Então foi assim que começou eles se abrirem comigo. Olha, mas pra gente descobrir, afinal, qual é o segredo do Murilo, como que ele ouviu tantas histórias e tirou tantas histórias dos clientes, a gente veio pra cá, pro ambiente de trabalho dele. Tem um senhor, um dos chefes, que ele deve ter 17 Ferraris na casa dele. 17. Um ano da vida dele, ele tirou pra ir na Itália pra aprender a dirigir Ferraris. Sério, ele mora numa casa, assim, magnífica no estado de Connecticut, eu já vi fotos. Então você vê aquilo dali e você fala, pô, será que esse cara sempre foi rico? Não tanto, mas não como ele esperava ser agora, entendeu? Então... A gente tá conversando aqui e você tá engraxando meu sapato aí, e aí você faz tudo ao mesmo tempo. Esse foi o segredo pra você tirar tantas histórias? Assim que eu fazia, eu tirava assim, fazia assim, ó. Aí eu falava assim pros caras, pô, você sabe, eu vou engraxar esse sapato hoje à noite, mas eu queria ir no bar beber. Mas aí... Hoje em dia, hoje não fiz dinheiro, será que você podia dar uma gorjeta melhor? Mas só hoje. Aí o cara chegava lá e me dava 10, 20 dólares. De conversa em conversa, Murilo reuniu material para um livro, Confissões de um Engraxate, em Wall Street. Lançado no Brasil, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e Rússia, virou um best-seller. O autor, Doug Stumpf, conta que se inspirou nas histórias que Murilo contava enquanto engraxava os sapatos dele para escrever um romance. E assim o jovem carioca virou celebridade. Ganhei muito ticket para ir para... Murilo encontra um cliente na rua. Pergunta se ele é um bom engraxate. O homem responde que sim. Diz que o livro é bom, mas não acredita que as histórias são mesmo de Murilo. Depois de tanto tempo convivendo com investidores, eu pergunto se ele aprendeu alguma coisa de economia. Eu entendo pouquíssimo. Mas ele arrisca um palpite para explicar a crise. Os seres humanos, eles estão se autodestruindo sem saber, porque eles querem mais e mais e mais. E será que Murilo voltaria ao Brasil? Se o Flamengo for pra uma final, eu desço amanhã mesmo, entendeu? Mas se não for, cara, eu vou ficando por aqui. Esse carioca bom de papo ganhou dinheiro com o livro. Não revela quanto. O suficiente para comprar este carro conversível. Mesmo assim, pelo menos até o fim do ano, Murilo pretende continuar engraxando sapatos em Nova York. Antes de terminar, uma última pergunta. Você ficou rico já? Não, sou pobre. se eu fosse rico, eu não estaria engraxando seu sapato, né?